pessoal? Maravilha? Bom, a gente vai aproveitar agora para resolver os exercícios relacionados ao conteúdo que a gente acabou de ver, que foram os processos de separação de misturas. Nós vimos processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas, portanto eu vou resolver todos os exercícios de sala de aula, tudo bem? Aí ao final do vídeo a gente comenta sobre a tarefa, tá joia? Então vamos lá. Vamos começar aqui na página 502, esses exercícios estão espalhados no módulo, tá? Então eu vou indicando em qual página vocês vão encontrando cada exercício e a gente vai respondendo juntos. Então se vocês tiverem necessidade, pausem o vídeo, abram na página e depois volta, tá? Para não perder a explicação. Atividade 1 tem um exercício 1 que fala o seguinte: uma técnica utilizada na separação dos diferentes plásticos para reciclagem é a flotação. O que é a flotação mesmo? É quando eu adiciono água e ela não dissolve ninguém. Mas como as espécies ali envolvidas têm diferentes pontos de diferentes densidades, algumas flutuam, outras afundam. Então a água separa as substâncias por diferença de densidade. A tabela abaixo mostra a densidade média de alguns plásticos recicláveis. Então PET, PAD, PP e PVC, tá aqui ó, as densidades aqui. Tem alguns que são mais pesados, como o PET, que tem densidade 1,35, outros são mais leves, como o PP, que tem densidade 0,91, e outros densidades intermediárias. Uma indústria produz diferentes peças de roupa utilizando garrafas PET recicladas. Para isso, inicialmente, essa indústria precisa separar o PET dos outros plásticos. Imagine uma amostra de PET contaminada com os outros plásticos que estão aqui na tabela. E que a indústria possui à disposição os seguintes líquidos. Então tem vários líquidos lá. Qual dos líquidos colocados aí é mais adequado para separar o PET dos outros plásticos? O que acontecerá quando o líquido for adicionado à mistura? Primeira coisa que a gente tem que supor é que nenhum desses líquidos dissolve algum dos plásticos, porque senão não vai dar certo fazer a flotação. Mas eu vou escolher um líquido que separa o PET dos outros plásticos. E esse líquido, pessoal, vai ser o líquido D. Por que vai ser o líquido D, professor? Olha a densidade desse líquido, 1,30, 1,304. Esse líquido, ele é menos denso que o PET. É mais leve que o PET. Só que ele é mais denso que os outros. Então, quando eu colocar esse líquido, os outros são mais leves do que ele. Então, os outros plásticos vão boiar e o PET vai afundar. Então eu vou escolher o líquido D, que é o único que tem uma densidade que deixa apenas o PET afundar e os outros boiarem. Como o PET é o mais pesado, eu vou querer que ele afunde e os outros flutuem. Então tá aqui, ó, na sua presença o PET afunda e o restante flutua. Pronto, flotação. Aí eu separei todo mundo do PET, tá bom? Então, tranquilo, né? Processo de flotação, só escolher o líquido com densidade intermediária aí para aquilo que eu preciso. Maravilha! Próximo exercício. No início da década de 80, grande número de garimpeiros foi atraído para a região da Serra Pelada à procura de ouro. Nesse garimpo, o ouro é encontrado misturado à areia, e sua separação se dá pela adição de mercúrio, que é um metal líquido nas condições ambiente, que dissolve apenas o ouro, formando uma mistura conhecida como amálgama. Então, antigamente fazia o quê? Adicionava o mercúrio à mistura, o mercúrio dissolvia o ouro e não dissolvia a areia. E o ouro com o mercúrio faria uma mistura que era amálgama, que era mais facilmente separada depois por uma corrente de ar. Só que depois eu teria ouro com mercúrio. E o que o pessoal fazia? Vaporizava, esquentava e vaporizava o mercúrio. Só que aqueles gases trazem problema. Acho que o texto vai falar sobre isso. Por sua vez, a separação de amálgama da areia pode ser feita pela passagem de água, que arrasta a areia, fase de menor densidade. Isso é chamado de levigação, deixando o amálgama sedimentado. Na sequência, o mercúrio é separado do ouro por aquecimento. O ouro de Serra Pelada é obtido por meio de uma sequência de 3 técnicas, sendo uma delas a separação do ouro do mercúrio por aquecimento. Dê o nome das outras 2 técnicas e justifique sua resposta utilizando trechos do texto. Qual uma técnica a gente viu aí? Adição de mercúrio para dissolver o ouro. Isso é chamado do quê? Dissolução. Olha lá, o ouro é dissolvido pelo mercúrio, produzindo amálgama. Então, enquanto o ouro não se relaciona com o mercúrio, eu não dou sequência ao processo. Qual que é o outro processo? Levigação. A areia, que é menos densa, é arrastada por uma corrente de água. Então, além da vaporização do mercúrio, eu tenho a dissolução
e a levigação fazendo parte desse processo aí. Tudo bem? Então, é um texto bem completo. A técnica de adicionar mercúrio hoje não é utilizada. Hoje a gente usa apenas levigação. A gente usa uma corrente de água com uma intensidade significativa, porque a água consegue arrastar a areia sozinha e o ouro fica. A gente não usa o ouro mais porque o ouro é tóxico e o pessoal ainda, além de vaporizar o ouro, ainda ficava respirando esses gases, tá? O que é muito perigoso. Então vamos aí para a atividade 2, agora na página 506, tá? As questões de 1 a 3 fazem referência ao processo de obtenção de água límpida a partir de água barrenta, por meio do processo de decantação seguido de filtração. Vamos lá, primeiro, tanto as substâncias puras quanto as misturas apresentam propriedades físicas, como a temperatura de ebulição, temperatura de fusão, densidade, entre outras. A retirada do barro da água é feita aproveitando a diferença de propriedades físicas das fases. Qual é a propriedade que permite separar uma parte do sólido suspenso por decantação? Explique o que é observado nessa separação, descrevendo e explicando se a sedimentação das partículas é parcial ou total. Por que eu consigo separar a água do barro por decantação? O que tem ali de diferente entre eles? Bom, daria para a gente filosofar sobre várias coisas, só que acho que o aspecto mais importante ali é a diferença de densidade. A areia, o barro é muito mais denso que a água. Então, quando eu deixo o processo ali descansando, o barro vai para o fundo, separando da água. Só que a gente tem que ter em mente que a separação por decantação não é suficiente para remover todas as partículas. Decantam apenas as partículas mais pesadas, só que sempre sobra uma ou outra partícula mais leve. Por isso que no tratamento de água, por exemplo, a gente tem que fazer, além da decantação, filtração, floculação, outros processos para ter certeza que removeu tudo. Mas a decantação, pelo menos, remove as partículas mais densas. Então a propriedade é a densidade. Apenas as partículas mais densas que a água sedimentam. Algumas mais leves continuam suspensas, tá bom? Então é um processo importante, mas ele não é o único processo a ser feito para deixar a água 100%, tá? Potável. 2. A água decantada que atravessa o filtro apresenta-se límpida. Então a água que sofreu decantação vai passar por um filtro. Então se tiver uma ou outra partícula suspensa, o filtro retém. Dessa forma, pode-se afirmar que se trata de uma substância pura? Justifica a resposta. Primeiro, visualizando você não pode afirmar nada se é substância pura ou mistura. A gente já discutiu sobre isso. A classificação de substância pura ou mistura não é baseada na análise visual, é baseada na análise química, microscópio. Então você não pode afirmar nada. Inclusive aqui a gente imagina que seja uma água que está passando por um tratamento, ela não é pura. A água do rio, mesmo tratada, mesmo quando remove totalmente a areia dela, ela tem sais dissolvidos. A água potável, ela tem sais dissolvidos, tá? Então, não dá para afirmar isso não. Então, apenas por análise visual, a gente não pode nunca afirmar se o sistema é puro ou não. Eu tenho que ter uma análise com um pouco mais de critério, né? 3. A água obtida pela filtração é própria para o consumo humano? Caso sua resposta seja negativa, explique o que poderia ser feito para torná-la potável. Não é, pessoal. Só decantar e filtrar a água não é suficiente para ela ser potável. Por quê? Porque ali você tirou partículas suspensas. Numa situação comum, pode ser que você tenha micro-organismos patogênicos ali presentes. E a decantação e a filtração não remove esses micro-organismos. Então, uma alternativa poderia ser utilizar o processo de desinfecção, adicionando produtos químicos que matam esses micro-organismos, tá bom? Então, micro-organismos patogênicos não podem ser removidos da água por decantação ou filtração. Para garantir a ausência desses seres vivos, usa esse processo de desinfecção, como a cloração, que aparece no tratamento de água. Então, esse exercício é para dar para a gente aqui uma ideia de como que é complexo o tratamento de água. Além da decantação, da filtração e da desinfecção por cloração, ainda tem mais processos, tá bom? Então, a gente vai analisar aqui no exercício 4. Leia o texto a seguir e analise o esquema de uma estação de tratamento de água para completar as lacunas com as técnicas apropriadas de separação de misturas. Nas estações de tratamento de água, ETA, a água captada é tratada e distribuída para o consumo da população.
O esquema a seguir ilustra a unidade de estação de tratamento. Então esse esquema aqui está sendo descrito nesse texto. A água captada da represa vai para um tanque em que substâncias químicas são adicionadas. Então, situação 2. Nessa etapa, conhecida como coagulação, será formado o hidróxido de alumínio, substância responsável pela floculação. A floculação acontece aqui, ó. Então, algumas partículas suspensas que não seriam captadas nem pela decantação, nem pela filtração, elas coagulam, formam flóculos, partículas maiores. Então, uma se junta com a outra, formando partículas maiores, e aí elas decantam. Beleza? Olha lá, a floculação consiste na formação de flocos, partículas insolúveis e com densidade maior que a água, compostos de hidróxido de alumínio e partículas sólidas em suspensão. Em seguida, os flocos são transferidos para um tanque, onde são deixados em repouso. Por quê? Eu deixo a água em repouso para essas partículas decantarem. Então, no tanque ocorre o processo de decantação. Em seguida, o líquido remanescente é transferido para outro tanque, sofrendo um processo de... Bom, no outro tanque ele vai passar por camadas de carvão, areia e cascalho. Isso que eu quero fazer é filtração. O carvão e a areia e cascalho, essas camadas, servem para filtrar partículas que ainda remanesceram, que ainda persistiram em ficar dispersas na água, mesmo depois da floculação e da decantação. Então, sofrendo um processo de filtração. Por fim, adiciona-se água límpida, cloro, para matar os micro-organismos, e flúor, que serve para diminuir a quantidade de cárie da população. Tudo bem? Então, o processo é bem detalhado aqui, tá bom? Então, não dá para tratar a água só decantando ou filtrando. Tem que usar de outros mecanismos aí para ter certeza que ela está em condições de ser consumida. Beleza? Maravilha. Exercício 5. Um site sobre bem-estar apresentou um artigo sobre formas de preparo de chá, em que aparece o seguinte trecho. O chá deve ser preparado na forma de infusão, colocando em média uma colher de sopa cheia da erva para 1 litro de água ou uma colher de chá da erva para 1 xícara de água. Deixe a erva secar na água quente de 2 a 10 minutos. Coe e beba. Na descrição é possível identificar 2 técnicas de separação. Quais são? Primeiro, pessoal, quando eu deixo as folhas em água quente, a água extrai a essência do chá que dissolve nela. Isso é chamado de infusão ou extração. Tudo bem? Extrair a essência é um processo de infusão. Isso só dá certo se a água estiver quente. E quando eu coo, eu não quero que o meu líquido chá esteja cheio de plantinhas, né? Então eu estou fazendo uma filtração. Poderia até relacionar com peneiração, mas acho que o processo mais adequado é filtrando. Ou seja, eu filtro as plantas e deixo passar apenas o líquido, tá? Então, ele colocou de uma maneira diferente esses processos aqui que eu destaquei nesse slide. Tá joia? Então, esse foi o exercício 5. Exercício 6. Um estudante organizou um procedimento para separar os componentes de um sistema contendo água, óleo, pó de ferro e areia. O procedimento apresentava o seguinte esquema. Então tá o esqueminha dele, é um fluxograma aí que eu provavelmente vou ter que preencher. Indique os processos de separação 1, 2 e 3 e preencha os retângulos vazios com as substâncias ou misturas apropriadas. Então vamos lá, no início eu tinha todo mundo. Água, óleo, pó de ferro e areia. O que dá para fazer logo de cara? Bom, tentar fazer separação magnética logo de cara não seria legal, porque o ferro estaria lá misturado com areia, estaria imerso no óleo com água. Então acho que a primeira coisa que eu faria aqui era separar os sólidos dos líquidos. Se eu passar tudo isso por um filtro, quem que passa direto pelo filtro? A água com óleo. E quem que fica retido no filtro? O ferro com areia. Então eu vou separar a água com óleo do ferro com areia. Bom, para separar água de óleo, eu poderia fazer o quê? Água e óleo são líquidos que não se misturam, líquidos immiscíveis. Então eu poderia usar funil de bromo, funil de decantação. Tá? Então eu vou usar decantação, o funil de bromo, funil de decantação, mesma coisa que decantação, para separar a água do óleo. Tudo bem? E o ferro da areia? Aí sim, como agora eu tenho só os sólidos, coloco um ímã ali em cima, um ímã atrai o ferro e não atrai a areia. Então, com o processo de separação magnética ou ímã,
eu separo o ferro da areia. Tudo bem? Pronto, preenchemos de uma maneira bem lógica e intuitiva esse fluxograma aqui, inclusive colocamos processos mais adequados. Maravilha! Agora vamos para a atividade 3, na página 509. Vamos lá, pessoal! O primeiro exercício dessa atividade fala o seguinte: na região mineradora da Amazônia são recorrentes os casos de pessoas que sofrem com problemas mentais provocados por intoxicação com mercúrio. A manipulação adequada desse metal nos garimpos faz com que ele seja liberado no meio ambiente, contaminando a água e o solo. O mercúrio líquido forma, com os grãos de ouro presentes no solo, uma mistura homogênea conhecida como amálgama. Nós já vimos no exercício anterior. Após o aquecimento dessa mistura, o mercúrio é evaporado, deixando apenas o ouro no estado bruto. Para evitar a emissão de mercúrio para o ambiente, qual o procedimento de separação de mistura seria o mais adequado? Justifique a sua resposta. Então vamos supor que você vai ter que usar o mercúrio. Só que você não pode evaporá-lo e deixá-lo ir para o ambiente. Então o que você faria? Você canalizaria o vapor de mercúrio e condensaria ele de volta. Como assim? Você vai aquecê-lo, ele vai atingir um sistema que vai fazê-lo resfriar, ele resfriando volta a ser líquido novamente. E isso seria possível se eu fizesse destilação simples. Ó. Dessa maneira, o mercúrio não seria emitido no ambiente porque ele seria condensado lá no condensador. E o ouro? O ouro ficaria lá no balão de aquecimento. Tá bom? Então, uma maneira de evitar esse problema, se tiver que usar o mercúrio, se tiver que usar essa técnica, é usar a destilação simples. Tá joia? Beleza. Exercício 2. Preparou-se suco artificial de uva, dissolvendo-se um pó de coloração roxa em água. Então eu peguei um pozinho roxo, lá o suco de saquinho, dissolvi em água. O suco formado caracteriza um sistema homogêneo também de coloração roxa, é óbvio. Então eu peguei o pozinho lá do suco de uva que é roxo, dissolvi na água, a água ficou roxa. Em seguida, o suco foi submetido a 2 processos, filtração e destilação. Letra A. Qual é a cor do filtrado obtido na filtração? Depois que eu passei esse suco num filtro, que cor que ele saiu? Roxo. Porque como o suco, o pozinho, dissolveu na água, o filtro não consegue reter o pozinho. O filtro não consegue separar componentes de uma solução. Então, quando tem uma coisa dissolvida na outra, o filtro não serve para nada. Então, continua roxo porque o filtro não consegue capturar partículas dissolvidas num líquido, na água nesse caso. Tudo bem? Maravilha? Letra B. Qual é a cor do líquido destilado depois que fez destilação? Aí sim, como o pozinho estava dissolvido na água, eu fiz destilação, aí eu consegui separar a água, condensar a água e no final eu tenho água pura. Qual que é a cor do líquido no final? Incolor, porque trata-se de água pura. Depois da destilação eu tenho água destilada, que é o resultado do processo de destilação. Então, para separar de maneira efetiva, eu tenho que fazer destilação, tá bom? E aí, no final, tenho água pura, que é incolor. Tá joia? E o pozinho roxo fica lá no balão de aquecimento. Tá joia? Beleza. Exercício 3. Uma mistura constituída por 3 líquidos A, B e C foi submetida a uma sequência de processos de separação. O quadro abaixo apresenta algumas propriedades físicas dos 3 líquidos. Então, o líquido A, a solubilidade em A, não tem sentido isso, né? Água é solúvel em água? Não tem sentido falar isso. Então, o líquido A é ele mesmo, então a gente não analisa a solubilidade dele. E a temperatura de ebulição dele aqui. O líquido B, ele é solúvel no A, ele dissolve, ele mistura com o A. E o líquido C, que tem temperatura de ebulição mais baixa, ele é insolúvel em A, ele não mistura com o A. A sequência utilizada foi organizada por um estudante de acordo com o esquema. Então é aquele fluxograma, parecido com o que a gente acabou de resolver. Escreva o nome dos processos 1 e 2, processo 1 e processo 2, e complete os retângulos com as substâncias adequadas. Então olha que interessante, aqui eu tenho os 3 líquidos. No primeiro processo eu separo um dos outros 2. E que processo que é esse? Olha, eu não tenho o líquido C, que é insolúvel no A, e também ele não mistura com o B, porque o B mistura com o A. Então o A e o B misturam. Eles formam uma coisa única. O C não mistura com eles. Como que eu faço para separar o C da mistura A com B? Como são líquidos que não se misturam, eu uso funil de decantação. Com isso eu consigo separar o líquido C. Só que ainda resta para mim o A junto com o B. Como que eu faço para separar
o A do B. Bom, o B é solúvel no A, mas o que eles têm de diferentes? Pontos de temperatura de ebulição. Como que eu separo dois líquidos miscíveis? Fazendo destilação fracionada. Aí eu obtenho o A do B. Qual dos dois vai ser obtido primeiro? O A ou o B? O A não tem que aquecer até 100 graus Celsius para ele vaporizar? O B, ele já vaporiza a 56, então o B vaporiza primeiro, então ele é obtido primeiro. Tá joia? É o que ele pergunta aqui. No processo 2, qual substância é obtida primeiro? Justifica a resposta. Na destilação fracionada, o líquido obtido primeiro é o mais volátil, ou seja, o que evapora mais fácil, por ter a menor temperatura de ebulição. No caso do exercício, seria o líquido B. Como o líquido B tem temperatura menor do que o do A, ele evapora primeiro, ele é obtido primeiro na destilação. Tudo bem, pessoal? Bom, fizemos todos os exercícios envolvidos relacionados a processos de separação de misturas. Agora vocês precisam treinar. Por isso que após essa aula, vocês vão dar uma olhadinha lá no portal, lá no Plural, e vão procurar a tarefa, tá bom? Já vai ter uma tarefa nova lá. Façam essa tarefa, não deixem para depois porque ela tem prazo, tá bom? Depois de uma semana ela vai desaparecer lá do Plural. Então já aproveitem que vocês já estão com o conteúdo fresco na cabeça, resolvam a tarefa para não ir acumulando. Tá joia? Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.